Olá, Gilberto. Estamos aguardando a convidada entrar. Nossa convidada já está entrando. Em breve iremos iniciar. Só um minutinho. Olá, Cris. Bom Tudo dia. bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bom. Cris, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou aproveitar para me apresentar, apresentar você e Sim, agradecer ao Grupo Alliance por essa oportunidade. A nossa presidente Tatiana, os diretores Richard, Thaís e Rosa, e a todos os nossos parceiros associados, que estamos hoje por volta de 20 empresas no grupo. É um é, grupo que se organizou para se desenvolver, fortalecer a imagem e também fechar negócios, né? Isso é o que sim. todo mundo precisa. E através das indicações seguras deste grupo, a gente consegue realmente fechar muitos negócios, né? Para quem não me conhece, Cris, vou me apresentar. O meu nome é Cristina Camilo, sou diretora da Camilo Seguros, empresa que está no mercado há 29 anos, empresa familiar, né? Tenho muito orgulho disso. Fundada pelo meu amado marido, Alexandre Camilo, que está no mercado há 40 anos aí. Este ano, Cris, ele faz 60 anos no meio dessa pandemia. Queríamos fazer uma festa enorme, mas não vai ser possível. Mas tá tudo certo. Com saúde, tá tudo bem, né? E a nossa Para ele. empresa tem... obrigada. A nossa empresa tem uma larga experiência por causa desses 29 anos, né? Em seguros, em todos os ramos. Mas, ao longo deste tempo, a gente se especializou na área de benefícios, né? Que seria o seguro-saúde, odontológico, previdência, o vida. E até por isso desta live, porque vamos falar de saúde mental nessa época de pandemia. E eu queria que você se apresentasse para explicar um pouco por que eu te escolhi. Tá ótimo. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade do convite. É sempre bom a gente falar de saúde mental, principalmente nesse momento, né, que estamos todos sujeitos a um nível exacerbado de estresse, né? Eu tenho a formação de psicologia desde 6, mas eu não fui sempre psicóloga, tá? Eu comecei a vida profissional em grandes empresas, trabalhando em software, né? E sempre na área de RH durante muitos anos, e há 15 anos que eu comecei a minha prática, né? Eu voltei a campus escolares, especialização para clínica, né? Fiz o meu estágio. Então, eu posso dizer para você que me encontrei. Ai, que Então, é bom. muito de fazer. Hoje eu tenho um consultório. E essa experiência corporativa que passa é muito útil na minha prática, porque a maioria das pessoas trazem os problemas de relacionamento, chefes, com colegas, crises existenciais da carreira, né? Então, é muito útil, porque eu já vivenciei tudo que elas trazem, né, como problema para a vida. Hoje eu tenho um consultório que, com essa pandemia semi-funcionando, né? Eu estou mais por online do que... Então, mas não deixei de atender no consultório de Capiana, tá? E eu gostando muito desse tipo de... Eu encontrei, realmente, eu diria.
minha vocação, né? Tá cortando um pouco, às vezes, quando você fala. Estão me dizendo que às vezes as pessoas não estão te escutando muito bem. Não sei se é a Deve internet ser por conta, mas da internet. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Eu vou procurar tá? Repetir algumas coisas que eu acho importantes, tá? Para tentar sanar essa dificuldade. Tá. Nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro nós fazemos sempre o apoio ao Setembro Amarelo, até por isso da nossa live de hoje, né? E queria passar aqui alguns dados que a gente tem, né? A gente tem, infelizmente, a estatística de que 800 mil pessoas cometem suicídio por ano em todo o mundo. Acredito ser um número bem elevado. 300 milhões de pessoas sofrem com depressão e que uma das principais causas da incapacidade de trabalho é justamente a depressão. 76% a 85% das pessoas com doenças mentais graves não recebem tratamento. Cris, isso me deixa assim muito espantada, porque é um número muito alto sem tratamento, né? E Sim. eu acho que a informação, que é justamente o que a gente está promovendo aqui, vai ajudar muitas pessoas a perceber que precisam de ajuda. Porque diferente de uma dor física, né? A mental, às vezes, a gente não consegue identificar tão claramente. Sim. E aí, vamos iniciar a nossa primeira pergunta aí para você. Fizemos um questionáriozinho aí para você, para tentar ajudar a gente levar essas informações para todo mundo. Como a pandemia está afetando a vida das pessoas? Ok. Antes de responder essa pergunta, eu completei a introdução que você fez, de que realmente muito preocupante a quantidade de pessoas que está surtando, que está em depressão, com transtorno de ansiedade, né? E isso, muitas vezes, é considerado tabu, e acha que a pessoa está com frescura, não é uma coisa séria. Então, existe ainda algum preconceito relacionado com transtornos psíquicos emocionais, né? Isso realmente é um problema que precisa de cuidado. Quanto mais cedo se procura ajuda profissional, mais chance tem a pessoa de voltar ao seu equilíbrio. Não é depressão, não é, transtorno de ansiedade não é, tá? Como você acha, tá? E não tem problema nenhum. Muita gente acha que vai para um psicólogo, eu não tô, então eu não preciso, eu não quero dar essa impressão. Então, gente, é muito sério realmente. Ser tratado como um distúrbio mesmo, que merece toda a atenção. Então, como a pandemia está afetando a vida das pessoas? Bom, isso é uma situação inusitada para todos nós, né? Então, acho que raríssimas pessoas no mundo tiveram oportunidade de vivenciar uma situação pandêmica como essa que nós estamos enfrentando. Então, primeiro tem essa perplexidade, né? Essa falta de saber o que fazer. A grande avalanche de informações que caem com nossas, né? Então, todo dia uma informação nova, né? E muitas vezes desencontradas, né? Então, toda essa quantidade de informações gera uma sensação de insegurança muito grande em todo mundo.
gera muito medo nas pessoas em geral. Tá? E por não ter uma espécie de cartilha que nos diga como deve agir em situações como essa, aí as pessoas saem agindo cada uma à sua maneira, né? Então, foi assim que no início da pandemia, todos nós percebemos a corrida ao supermercado, gente preocupada em estocar itens de primeira necessidade. Eu me lembro do que eu vi na televisão, os carrinhos lotados de álcool em gel, né? Então, as pessoas ficam malucas e procuram agir de acordo com a sua própria cabeça, né? Cada um tenta atender a si, a sua família. Sem falar das farmácias, né? Que medicamentos acabados, né? Todo mundo partiu para tocar esse tipo de coisa. Então, eu me lembro uma coisa muito interessante, Cris, que as pessoas saíam com pacotes e pacotes de papel higiênico. E o mais engraçado é que quando se perguntava para as pessoas, mas por que papel higiênico? Não sabemos, mas está todo mundo levando, a gente vai levar papel higiênico. O medo de ficar sem. E essas informações que ninguém sabia o porquê, né? Mas vamos fazer. Exatamente. Né? Então, aí veio outro impacto, né, que afetou a vida das pessoas. O isolamento social, as autoridades orientando a todo mundo se confinar em casa, né? Fechar escolas, as crianças ficaram em casa com as famílias, o comércio em geral, os serviços essenciais, tudo entendeu. E depois, né, o principal impacto da pandemia nas pessoas, né? E aí, as famílias têm que também tem da nossa classe social que tinha algum colaborador doméstico, também, né? Os colaboradores, e aí as famílias tinham que fazer tudo, não ia mais em restaurante, tinha que fazer toda a coisa em casa, não tinha ninguém para ajudar na organização da casa, da rotina, fora aquele estresse de ficar esterilizando tudo, né? Orientação de só usar máscara, tirar os sapatos para entrar em casa. Então, uma coisa que veio assim, de repente, né? A nossa rotina, nós tivemos que absorver. Mãe, pai, ajudar as crianças com as tarefas, a escola tem possibilidade de dar aula online, né? Isso para a nossa camada, a camada mais de nós tem uma dificuldade. Todo mundo sabe o celular para as crianças assistirem aula, o celular da família, às vezes, vai para trabalhar, pai, o filho fica sem ter como ter as lições, né? Então, assim, impactou todos os níveis, né? Agora, em situações como essa, a gente tem uma herança de reação automática do organismo, tá? Que é a produção de um hormônio chamado cortisol. Tá? Acho que é o maior impacto. Isso que eu falei até agora foi um impacto coletivo das pessoas em termos coletivos. O que acontece dentro da cabeça, do organismo de cada um de nós, tem mais a ver com essa produção do cortisol. Isso é automático. O corpo produz o cortisol quando sente uma ameaça, qualquer coisa. É instintivo e a gente herdou. O homem primeiro, mas tem essa reação. Então, o cortisol, ele é um hormônio que a gente usa. Cris, deixa eu só te interromper. As pessoas, tem gente escrevendo aqui. Será que você está com alguma outra coisa que está dando interferência? Porque as pessoas estão tendo bastante dificuldade em entender o que você está dizendo.
Eu não tenho nada, estou sozinha em casa. Eu vou desligar aqui a luz, tá? Não, às vezes é um computador ligado junto com o celular, alguma coisa que possa estar dando interferência, não sei. Estão sugerindo aqui para a gente dar uma olhadinha nisso. Ok. Vamos. Tá, eu estava com o meu celular ligado com a bateria do notebook. Tem isso. Tá, vamos tentar. Esse Vamos melhor, voltar. tá? Pessoal, por favor, dá o retorno aí, tá? Então, vou falar Tem gente até falando que tá pouco de ouvido. Vamos experimentar. Vou experimentar. Um pouquinho de paciência aí, por favor. O estresse da tecnologia. É assim, né? A gente está adaptando. É isso aí. Vamos lá, melhorou? Dê um feedback aí. Parece que sim. A então, Linda vamos está em batendo frente. palma aqui. É uma das nossas do grupo online. Tá dizendo que bom. Vamos lá. Então, eu estava começando a falar do cortisol, né? Que o cortisol é um hormônio que a gente precisa dele, tá? É ele que nos dá energia para o dia a dia, para a gente fazer coisas, para a gente tocar a nossa rotina. No nível normal, ele não faz mal, tá? Mas nessa situação de extremo estresse, que o organismo fica preparando o indivíduo para reagir a perigo, porque o estresse é resposta a uma situação de alarme, de perigo, né? Então, ele produz uma série de reações no organismo da gente que são prejudiciais, né? Ele prepara o corpo para responder ao perigo, né? Isso é histórico desde a antiguidade. Os batimentos cardíacos aumentam, as pupilas se dilatam, aumenta o índice de glicemia, né, na corrente sanguínea, para provocar um retesamento dos músculos, dando prontidão para você ou correr ou atacar em defesa, né? Isso é bem primitivo. O baço também contrai, o cortisol provoca essa contração do baço, fazendo com que ele produza mais hemácias, solte mais hemácias na corrente sanguínea, disponibilizando dessa forma mais oxigênio para todos os tecidos. Quer dizer, é uma prontidão, a gente vira uma máquina, né, de defesa, de reação a esse ataque que o estresse reconhece, né? Mas o mais nocivo que acontece dentro do nosso corpo, que o cortisol provoca, é uma supressão do sistema imunológico, porque ele faz com que uma série de elementos químicos que são necessários para nos defender de infecções, de problemas, né, sejam desativados, tá? E deixa todos os recursos disponíveis para a defesa. Então, essa é a maior consequência dessa exposição exagerada de cortisol, de estresse no nosso corpo. A afetação do sistema imunológico. Tá? E além do cortisol, também essa oscilação hormonal provoca essa diminuição da defesa imunológica do nosso corpo. Esse é o pior de tudo, justamente no momento em que a gente está precisando, né? Se a gente se expor ao vírus, está precisando de um sistema imune mais fortalecido, mais robusto, é a hora que ele está mais decaído, tá? Entendi. Assim, só resumindo, pelo que você está me dizendo, o estresse é uma coisa boa. O que acontece é o nível. O exagero, exatamente. Atento, né? O nível do estresse e a exposição constante, porque a pandemia é uma coisa que
já faz 6 meses que nós estamos vivendo isso, né? Então não acaba nunca, né? A gente acha que o mês que vem vai melhorar, que vai diminuir, não, mas o risco, o medo de contaminação, a ingerência de todas essas novidades na nossa rotina, tudo isso gera muito estresse, né? Então é uma exposição constante. A minha próxima pergunta é justamente isso. O que o confinamento pode causar às pessoas? Justamente isso que você estava começando a falar, né? Das pessoas estarem confinadas tanto tempo, né? 6 meses, né? O que isso pode causar? Olha, o confinamento também, tudo que é exagerado, né, é problema, né? O confinamento, por si só, se uma pessoa fica doente, se uma, Cris, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Tá. Então, eu estava dizendo que o confinamento por si só não é um problema, não causa transtorno e não adoece as pessoas, porque você pode ter um problema qualquer, um acidente, de ficar fechado em casa para se recuperar, uma cirurgia, né? Isso não causa transtorno nem adoece as pessoas. O que é terrível para a gente é a combinação do confinamento com esse estresse contínuo, tá? A alteração da rotina, né? Então, é essa combinação, esse excesso de estresse que produz transtornos que está levando a maioria das pessoas para os consultórios, dos psiquiatras, dos psicólogos, né? Essas pessoas estão apresentando essas emoções negativas, não estão sabendo lidar com elas, né? Estão precisando de ajuda. Então, esse confinamento vai provocar uma série de transtornos mentais se a pessoa é mais fragilizada, né? Ela vai apresentar esses distúrbios de uma forma mais acentuada. Então, ela vai estar mais irritada, né? É normal, e dentro de casa, o marido ficar brigando com a mulher, não ter paciência com os filhos, né? Então, é uma irritabilidade mais acentuada. Uma ansiedade muito maior, né? Dificuldade para dormir. Quem não está tendo dificuldade para dormir? Acho que todo mundo está sentindo isso, né? Isso é um tipo de transtorno muito sério. É mais angústia, mais tensão, né? Para quem já tem alguma maniazinha que todo mundo conhece alguém que tenha, né? Alguma mania, essas manias são exacerbadas, tá? Toque, por exemplo, mania de limpeza, mania de arrumação, né? Então, é comum as pessoas perceberem essa exacerbação dessas pequenas manias. E uma coisa séria também é o maior consumo de álcool, tá? Porque o álcool relaxa, né? As pessoas estão em casa, então isso é necessário muito cuidado com isso. Tudo isso pode levar a transtornos de ansiedade, tá? Essas coisas isoladas, todos nós temos em algum momento da nossa vida, né? Mas com essa frequência, com essa constância do estresse, esses comportamentos, esses transtornos emocionais vão se intensificando, tá? Vão se repetindo, tá? Isso sem falar de transtornos físicos. Você imagina o cortisol gerando mais glicemia no seu organismo, preparando os seus músculos, né, para correr, para atacar, e então há uma contração maior, o retesamento maior dos músculos. Isso constantemente pode te trazer uma série de dores musculares, né? Dor de cabeça, são transtornos físicos que acabam acontecendo também, tá? Digestiva, tá? E aí a pessoa também pode apresentar transtornos digestivos, tá? Muito comum isso, tá? Eu gosto muito de uma metáfora que o doutor Daniel Barros, do Instituto de Psiquiatria do HC, ele usa. Eu ouvi ele explicando
como essa metáfora, desse tipo de situação, ele fala de uma paisagem, que ele fala isso para os pacientes dele, né? Imagina que você está vendo uma paisagem litorânea, né? Um tipo de pier, onde tem vários barquinhos ancorados, tá? E o dia está bonito, ensolarado, os barcos estão tranquilos ali. E aí você observando, de repente um barco tomba, afunda na água, né? Numa outra situação, onde o dia está chuvoso, tem ventania, as águas ali estão agitadas, os barcos todos se agitam, né? Todos eles ficam oscilando nessa tempestade com vento. Aí alguns desses barcos vão tombar também e afundar, mas os outros não. Então ele usa a metáfora para explicar isso. Que aquela primeira paisagem calma e o barquinho que afundou é porque tinha uma fragilidade estrutural, um buraco no casco, um problema na âncora, vai saber, né? Então ele afunda mesmo na calmaria. Essa é a pessoa que tem essa fragilidade, né? Que não precisa muito para ela adoecer, tá? Para ela perder o equilíbrio. A outra situação é onde tem uma situação como essa que nós estamos vivendo, tempestade, estresse, né? Dificuldade que todo mundo sente, né? Aí um número maior de pessoas, como os barquinhos, também tombam e afundam, tá? Então, tem o nível de fragilidade varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem mais estrutura para suportar esse tipo de situação, tem gente que é mais frágil, tá? Essa analogia eu acho que é perfeita, né? Porque justamente é isso que a gente tem percebido todos os dias, né? O porquê Sim. que às vezes uns pegam o Covid, outros não pegam o Covid, o porquê uns adoecem, outros não adoecem, né? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com essa analogia que você colocou aí. Sim, eu acho ela perfeita, eu gosto muito dela também. Não, perfeita. Então, aqui já colocando algumas perguntas aqui para você no nosso vídeo aqui, bem interessantes. E ajudando aí, a pessoa fala assim, e o pior não é também só ficar em confinamento, é não saber se vai sair vivo disso e quando vai sair disso, né? Então, exatamente. Porque às vezes tem pessoas que estão ficando em isolamento, mas alguém que vem entregar alguma coisa, ou visitar, ou qualquer coisa, pode transmitir, né? Exatamente. E a pessoa então, não é 100% certeza que você vai ficar em isolamento e vai conseguir passar imune, né, por tudo. Exato. Esse então, é o pior de tudo. É uma angústia, né? É uma angústia muito grande. Continuando aqui com as nossas perguntas, como a família reconhece o transtorno ou a depressão? Quando que passa desse ponto que você disse que de repente um estresse é normal, alguma coisa, como que a gente reconhece quando passa desse ponto? O que a gente deve fazer? Ok, como a gente reconhecer primeiro, né? Como eu disse antes, todos nós temos oscilações emocionais, faz parte da vida, tá? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que a vida tem um kit, tá? Com o lado bom e o lado negativo. Então, você precisa ser forte para vivenciar essas oscilações, né? Então, não dá para você eliminar uma coisa negativa da tua vida e só viver no conto de fadas. Tá? Isso é fantasia, é irreal. Então, todos nós vivemos essas oscilações. Tem dia que a gente acorda melhor, mais animado, tem dia que a gente está mais triste, tem dia que você está mais irritado. Isso todo mundo reconhece, né? E uma coisa que é necessário diferenciar também, Cris, é a ansiedade da depressão, tá? Muitas pessoas confundem. Então, a ansiedade
é um excesso de energia que deixa a pessoa muito tensa, muito preocupada, com dificuldade de relaxar, dificuldade de dormir, às vezes afeta até o apetite, né? Então a pessoa tem aquela excesso de energia, né? Aquela vibe, né, que a gente diz de alta voltagem, né? A depressão já é falta de energia. A depressão é desânimo, tristeza, falta de motivação, falta de vontade de fazer as coisas, né? Então, é muito importante diferenciar uma coisa da outra, porque os psiquiatras prescrevem medicações, tratamentos diferentes para uma coisa ou outra, tá? Então, é importante a gente ter também isso diferenciado, tá? Agora, quando que essas emoções negativas saem do ponto normal e passa a ser um alerta, né? Levanta uma bandeira para a pessoa procurar ajuda, ou algum familiar, né? Dá um toque para a pessoa procurar ajuda. É quando essa emoção negativa, seja ansiedade ou depressão, passa, né, a afetar e comprometer a vida da pessoa, tá? Se ela está brigando demais, se ela está irritada demais, tá? Se ela não produz os mesmos resultados no trabalho, não consegue entregar, né, o que ela tem que entregar no trabalho, tá? Se ela está muito fora da rotina, não consegue dormir no horário, troca o dia pela noite, tá? Então, tudo isso vai prejudicando a vida da pessoa, mas a família percebe que ela não tem controle, tá? Que ela está sendo sugada por essas emoções, tá? Ela não consegue, pela própria vontade, controlar essas emoções negativas, nem melhorar o comportamento, tá? Então, se a emoção está mandando na pessoa, ela está precisando de ajuda. Porque quando você tem os seus estresses normais, às vezes você respira fundo e controla, certo? Mas quando a pessoa perde o controle, é um sinal de alerta. É uma bandeira que se deve levantar. E é preciso, então, buscar essa ajuda. Mas quem? Muitas pessoas perguntam, quem que eu devo procurar primeiro, né? Olha, qualquer pessoa, tá? Quem der para procurar. Às vezes a pessoa não tem recurso para pagar um psiquiatra, um psicólogo, né? Vai no clínico geral, vai no postinho de saúde, consulta um médico, explica para o médico o que está acontecendo, tá? Um cardiologista, tá? Até ginecologistas, se for o caso, de mulheres, né? Está tendo distúrbios, que às vezes esse estresse afeta até o ciclo, né, menstrual da mulher. Então, procura ajuda, até de um ginecologista, é importante. Mas importante ressaltar aqui que se tiver crise de pânico, tá? Aquela crise que a pessoa não consegue sair da cama, não consegue dirigir, não consegue sair de casa, gente, é psiquiatra, tá? Entendi. Não é nem psicólogo. A crise de pânico é o pior sintoma, o pior distúrbio que pode acontecer desses distúrbios psíquicos, tá? Então, precisa procurar um psiquiatra. Então, só para a gente, assim, resumir, ver se eu entendi as coisas. A gente precisa estar alerta dos dois polos, né? Tanto para quem está com muita energia, quanto para quem está com pouca energia. Porque exatamente. Os dois podem ser alertas de que alguma coisa... Os dois são perigosos. Sim. Errada. Perfeito. Isso. Os dois são perigosos e precisam de ajuda. Ótimo. E tem algum momento certo, assim, que a gente presta? Ou sempre que a pessoa achar que está já nesse momento, assim, passando um pouco do limite, já é para procurar? Ou tem que ter um tempo de amadurecimento? Quanto antes, melhor, tá? Quanto antes, melhor. Não, quanto antes, melhor, tá? Como eu já falei antes, a ansiedade em nível normal, tá? Faz parte do nosso cotidiano, né? O medo também. Quem não tem medo de ser assaltado na rua, né? Medo de sofrer um acidente, medo de uma doença mais grave, é normal você ter medo. Medo pelos filhos, né?
em níveis normais, essa ansiedade, essa emoção, nos faz nos preocupar com o futuro, nós sermos mais precavidos, né, e nos expor tanto a perigo, fazer um planejamento maior da nossa vida, né, pensando no futuro, quando os filhos crescerem, quando a gente se aposentar, enfim, essa ansiedade é normal na vida, né? O que não é normal é o excesso, né? Então, a maioria das pessoas tem ansiedade e não dá problema, como aquela analogia do barquinho que eu falei, né? Algumas pessoas dão problema, tá? Mesmo com um nível de ansiedade menor, dependendo da fragilidade da estrutura egóica dessa pessoa, tá? Então, quando vem o medo, a gente fica mais alerta, fica mais tenso, né? Não consegue relaxar, tem dificuldade para dormir, e aquele pensamento, o problema não sai da cabeça, a gente fica só pensando naquilo, fica um ciclo vicioso, né? E isso vai contribuir, é nesse momento que a ansiedade vai se agravar e vai se transformar em algo mais sério, que é o transtorno da ansiedade, tá? E o transtorno da ansiedade acaba, se não for tratado, caminhando para o transtorno depressivo, tá? Então, tudo começa na ansiedade, que vai se repetindo, que vai se intensificando, acaba gerando o transtorno da ansiedade e, geralmente, o transtorno da ansiedade leva a um transtorno depressivo. E nós sabemos, nós estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, que a maior causa de suicídio no mundo, tá, pela depressão. Tá? A depressão é a maior causa de suicídio no mundo todo. E, se eu não me engano, de acordo com a OMS, está em 9,3% da população mundial. Tá? Então, é um número muito grande. É um número muito grande. Então, esse sistema de alarme que a gente carrega, que foi embutido no nosso cérebro pela própria natureza, né? Para funcionar de vez em quando a gente tem perigo, nessa vida que nós vivemos, né? Independente de pandemia, tá? Na vida moderna que a gente vive, urbana, né? Ele está sempre ativo, né? É por isso que está aumentando tanto o índice de pessoas deprimidas, tá? E isso é mais comum em grandes cidades, infelizmente, né? E esse excesso de estresse, essa situação que a vida urbana nos coloca, né, cobra um preço muito grande em desgaste emocional, né? E esse desgaste pode nos levar à depressão. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a depressão, principalmente. Tá? Ô, Cris, o que você aconselha quando a pessoa vai até você e diz que está ficando deprimido? Isso é muito, muito usual a gente escutar, né? Das pessoas, eu estou um pouco deprimida, eu estou triste. Sim. Se a pessoa vai até você e diz isso, o que você costuma aconselhar? Bom, a primeira coisa é a prevenção, né? Então, eu já falei lá atrás que o ideal é que a pessoa procure ajuda, tá? Logo no começo dos sintomas, tá? Então, isso a gente chama de prevenção primária. Então, é quando aparece o sintoma, já levanta a bandeira e a pessoa procura ajuda. Então, quando alguém chega no meu consultório dizendo isso, a primeira recomendação que eu dou, se os meus pacientes estiverem aí, que eu convidei vários para essa live, eles vão reconhecer isso. A primeira coisa que eu falo, precisa fazer atividade física, precisa fazer coisas que você goste, tá? Por quê? Porque a atividade física é a regra de ouro, tá? Contra a depressão, tá? Porque ela produz uma série de hormônios, né, que equilibram esse estado, tá? Então, não é assim para perder peso, para se manter em forma, é pela saúde mental, principalmente, tá?
Então, a primeira recomendação é atividade física, porque o nosso corpo não foi construído para a gente ficar parado. O nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso funciona muito melhor quando a gente faz atividade física, gente. Não precisa malhar na academia, faz uma caminhada. Quem tem bike, anda de bike, tá? Então, essa é a primeira recomendação. A segunda é cuidar do sono, tá? Nessa época de pandemia, é muito comum as pessoas negligenciarem esse sono. Vai dormir mais tarde, né? Acorda mais tarde, acorda no meio da noite, em vez de tentar ficar na cama e pegar no sono de novo, levanta, vai fazer outra coisa, vai assistir um filme, uma série, né? Então, a segunda recomendação, cuidem do sono. Ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Todo mundo sabe, aprendeu na escola, que é durante o sono que a gente produz, nosso organismo produz um hormônio do crescimento. E esse hormônio não ajuda só as crianças e adolescentes crescerem. Ele ajuda na regeneração das células, de todas as nossas células. Então, ele é importantíssimo. Eu costumo recomendar para quem tem dificuldade de dormir também, meditação. Tá? Faça meditação. Tá? Nós vamos falar mais lá na frente, um pouco mais da meditação. Tá? É também uma recomendação que eu faço. O terceiro ponto, preserve a rotina. Tá? A rotina é fundamental para te ancorar na realidade, na vida real. Tá? Tem muitas pessoas que têm delírios de fantasia, de como queria que a vida fosse, ou está num relacionamento, como gostaria que fosse o parceiro, a parceira, né? A melhor coisa para a pessoa descer dessa fantasia para a realidade é se engajar na rotina, ter horário certo para fazer as coisas. Tá? O quarto ponto, esse é importantíssimo também nessa pandemia, se distanciar do excesso de informação. Não ficar toda hora querendo saber números, querendo saber notícia, ficar nas redes sociais, né? Ficar trocando informações com sua rede. Tá? Então, se distancia desse excesso de informação. É até recomendado que você, nessa rotina, você crie momentos também para se atualizar. Tá? Distanciar-se não significa ficar alienado, mas você não consumir aquilo com essa sofreguidão, né? Ficar intoxicado com todas aquelas notícias, números. Quem que não ficou chocado de ver, no início principalmente, aquele monte de doentes, né, nas filas dos hospitais, aquelas covas enfileiradas, né? Aquilo causava uma angústia imensa em todo mundo, né? O medo de se contaminar. Então, dentro da prevenção primária, esses 4 pontos são fundamentais, né? Falando em prevenção secundária, que é quando o problema já se instalou, a pessoa já tem a depressão, já está com transtorno de ansiedade, ainda no início, mas ela já apresenta, né, o distúrbio. O mais usual que eu recomendo vai para o psiquiatra, porque você precisa de uma medicação para te apoiar, e faça terapia regularmente, que é aquele momento que a pessoa tem para desabafar, para ter atenção, onde a gente acolhe, né, as dores, os problemas daquela pessoa, dá o ouvido, né, e aconselhamento quando cabe. Tá? Então, são essas as principais medidas que eu tomo. Tá? Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui também, você mencionou numa pergunta de uma pessoa ali anteriormente, que é uma coisa muito séria, a possibilidade da pessoa desenvolver estresse pós-traumático quando ela contrai o vírus. Tá? Foi provado por estudos americanos que chega até 30% essa quantidade de pessoas que sofreram o contágio, foram para a UTI, ficaram entubadas, que apresentam esses transtornos de ansiedade e chegam a desenvolver esse estresse pós-traumático. Então, o que é esse estresse pós-traumático? São essas pessoas
que foram expostas ao vírus, que viram a ameaça da morte muito de perto. É como estar numa guerra, né? Sim, sim. Estamos, né? Estamos numa guerra, né? Exatamente. Que elas ficam preocupadíssimas com alguma... Ela pode ter se curado, né? Saído curada da pandemia, né? Do vírus, mas ela fica com a preocupação que ninguém sabe ainda quais são as sequelas que podem surgir lá no futuro, se é neurológica, se é do pulmão. A gente sabe, através dos noticiários, que é comum a pessoa ficar com dificuldade de respirar, né? Isso se dá por conta da fibrose pulmonar, né? Um enrijecimento do tecido pulmonar que não consegue mais expandir. Isso é uma sequela sabida, e as que a gente não sabe, né? Então, se a pessoa passou por isso, ela fica com aquilo na cabeça, sabe? Martelando. Ela perde o sossego, ela vê essa ameaça constante diante dela, ela sabe que vai conviver com isso, talvez a vida inteira, esperando, sabe-se lá o que e quando que vai aparecer. Isso é o estresse pós-traumático, tá? Então, isso é uma coisa muito séria que também a gente tem que ficar alerta. Por isso é muito importante, gente, os mais jovens principalmente, não se exponham ao contágio, tá? Não pense que é só os grupos de risco, as pessoas com comorbidades que vão adquirir a doença causada pelo vírus, tá? Tudo é uma incógnita, né? E essa incógnita gera muita ansiedade, né? Exatamente. E nós estamos falando dos adultos, estamos falando dos grupos de risco. E como que isso afeta as crianças? Como que a gente deve cuidar das crianças? Porque as crianças também estão sendo muito prejudicadas com essa coisa de não ter aula, de não poder ficar com os amiguinhos, exatamente. Não poder sair de casa. Como que está isso? Como está afetando as crianças isso? E como a gente deve cuidar delas? Boa pergunta, Cris. Realmente todo mundo tem contato com criança ou tem criança em casa, né? De alguma forma na família. O problema com as crianças é que elas perderam as principais referências, né? Que eram os amigos, as brincadeiras, os encontros com os amiguinhos e com a escola. Então, a rotina dessas crianças também virou de cabeça para baixo. Elas ficam confinadas e não têm referências, né? Mas elas não assistem jornal, não assistem TV para saber das notícias, não acompanham, né, pela internet, né, os dados mais atuais, os números. Então, ela não sabe dessa realidade. A criança vê tudo através dos pais. Então, a reação dos pais é a referência dela. Então, as suas emoções, as suas reações afetam diretamente as suas crianças. Tá? Isso é muito sério. Você precisa, além de se cuidar por si, tem que pensar também nessa interferência, tá, na cabecinha dos seus filhos. Tá? Então, a criança, ela se estabiliza ou desestabiliza dependendo do seu estado. Se você está desestabilizado, a sua criança vai se desestabilizar. Tá? E não é aquilo de falar, tá? De dar conselho. Ela vê, é o exemplo. Tá? Se o pai fala para ela que ela tem que ter horário para fazer as atividades escolares, para brincar, mas aquele pai, a criança vai dormir, o pai está no computador trabalhando, a mãe acorda, o pai está no computador trabalhando, quer dizer, isso para ela é uma referência, quer dizer, ela não vai levar em conta o que o pai falou, mas o que o pai e a mãe fazem, tá? Então, isso é muito importante de ter em mente, tá? E por isso é tão fundamental a gente manter a rotina, de ter as horas certas para tudo, tá? Ter horários para cada coisa. A criança tem que ter horário para fazer as atividades escolares, tem que ter momentos de lazer, momentos de brincar, e aqui uma ressalva, tá? Como ela está impossibilitada, a maioria mora em condomínios, né, que não está podendo descer para brincar, os pais precisam criar esses momentos,
tá? Eles precisam brincar com os filhos, criar atividades lúdicas, né? Relaxar junto com as crianças, tá? Isso é fundamental, é muito importante. Eu percebo muito isso que você está falando. Quando eu converso com as pessoas que a gente tem proximidade, e a gente vê também a diferença de comportamento das crianças que têm rotina e das crianças que não têm Sim, rotina, como você disse bem, né? sim, As que os pais brincam, né? E aquela que só fica no videogame, né? A gente sim, percebe, né? E o quanto também é importante, eu percebo, também deles terem um pouco de informação, né? sim. Outro dia, eu vou contar aí, muito interessante, estava conversando com meu afilhadinho japonês, Rodrigo, que É, tem 8 anos. E com essa história do padrinho que está fazendo 60 anos, né? é, Estávamos falando sobre isso, que não vai ter festa, conversando normal. E ele prestando atenção na conversa. E de repente ele solta assim no meio da conversa: nossa, o padrinho agora é grupo de risco, precisamos cuidar dele. então, é uma informação importante, né? Que a criança Informação trouxe. importante, né? Quem é Então, grupo eu de acho risco, ou por que ela deve usar máscara, né? Mostrar de uma forma lúdica o que a máscara faz, defendendo do bichinho, né? É muito importante esse tipo de informação, sim. e eu acho que isso ajuda também, né? Eles entenderem o porquê que eles precisam, né? Ficar um pouco isolados e tudo mais, né? Exatamente, Então, exatamente. eu adorei quando ele quis cuidar do padrinho. Ele falou assim: nossa, agora ele é grupo de risco, precisamos cuidar dele. É, Muito bonito. que bom, realmente. E as pessoas estão adorando, mandando muitos joinhas, muitos Ah, que corações. bom, que bom. Está sendo um sucesso. Fico Me diz feliz. uma coisa, como você enxerga que será esse retorno ao normal? Como é que vai ser essa volta da quarentena? A gente percebe que muitos já esqueceram praticamente e voltaram para as ruas, mas numa forma geral, como você enxerga que vai ser esse retorno? Bom, eu acredito que o normal antigo vai deixar de existir, né? Esse normal vai ser um novo normal, né? Mas a recomendação que eu costumo dar e que eu acho que é válida para todos é a gente não ficar pensando muito nisso. Como é que vai ser? Como é que não vai ser, né? Principalmente para as pessoas que com aquele fechamento dos serviços, das empresas, que perderam, né, a sua fonte de renda, né? Isso é muito grave, muitas pessoas perderam emprego, empresas grandes demitiram vários Verdade. funcionários, né? Então há uma preocupação excessiva, como é que vai ser, como é que eu vou sobreviver, né? Eu acho que ficar pensando demais nisso, queimando os neurônios, tentando achar uma solução, não vai ajudar muito, tá? Eu gosto muito de citar o Domênico de Masi, que escreveu um livro chamado Ócio Criativo, tá? Ele defende essa ideia nesse livro de que a sua criatividade, novas ideias vão surgir se você der folga para o teu cérebro. Então, se você ficar com essa preocupação constante, pensando, pensando, queimando, né, os neurônios procurando uma solução, você não vai encontrar, vai ser pior para você. Você precisa se distrair, procurar atividades para se distrair. Como alguém escreveu aí, eu acho que é a minha sobrinha, viver um dia de cada vez, tá? É isso mesmo, viver um dia de cada vez, Bequinha. Você está certíssima, obrigado pela contribuição, tá? Então, também, de novo, a gente dá uma desligada de tudo isso, mas não ficar alienado, ter um controle nessa dosagem, né, de informação que a gente busca, né?
mas principalmente nos engajar, procurar nos engajar em atividades prazerosas, em coisas que envolvam a nossa mente, que a gente consiga se desligar desse cenário, desse entorno preocupante, tá? E do excesso de preocupação pelo futuro, tá? Porque não tem muito o que a gente fazer neste momento, certo? E aí, de novo, eu entro com a recomendação da meditação. Tá? Para você se desligar, para você serenar a sua mente, a meditação é muito útil. Ela vem sendo muito estudada pelo grupo científico, porque ela está comprovando, eles estão comprovando que realmente ela produz resultados benéficos em pacientes internados nos hospitais. Tá? Se recuperando de cirurgias, de doenças graves. Tá? Então, meditem, gente. O que é meditar? Meditar é você serenar, desacelerar, focar numa imagem, tá? Mental, num som, se você liga um som, não aquele som de discoteca, né? Lógico, de academia, mas uma música mais tranquila, mais serena. Foque na própria respiração. Eu costumo recomendar para as pessoas que me procuram, você não tem prática na meditação, começa com 1 minuto, tá? Se concentra nessa respiração, no ar que entra e sai por 1 minuto. Devagarinho você vai aumentando esse tempo, tá? Isso é muito positivo nessa situação que a gente está vivendo. Você vai controlando os seus pensamentos negativos, vai estabilizando as suas emoções, tá? E outra coisa que nós vamos precisar é revisar as nossas prioridades, né, na volta dessa pandemia. Isso é uma coisa que ninguém vai escapar. Tá? Nós vamos ter que rever a forma como nós estamos gastando o nosso dinheiro, rearranjar o nosso orçamento, até porque a renda caiu ou a pessoa perdeu o emprego, né? Então, você vai ter que fazer isso. Tá? Agora, tem uma coisa que, após a pandemia, que já está acontecendo, que eu acho que é benéfico, tá? Que veio para ficar, já existia antes, tá? Mas ela vai intensificar muito, que é a ajuda virtual. Né? Começou com a telemedicina, hoje você pode fazer consultas, ter prescrição de medicação, exames, tudo pela internet, pelos aplicativos. Todos os convênios estão fazendo isso, o SUS está fazendo isso. Então, isso é uma coisa muito boa que a pandemia vai deixar para a gente. E a terapia online também. Eu atendo muitas pessoas pela internet também. Tá? Então, eu vejo assim, como vai ser o... Exato. Vai facilitar a vida de todos nós, né? Sim. Eu acho que isso são coisas que vieram para ficar, né? Sim. Nem tudo é ruim, né? Precisamos ficar com as coisas boas, né? Sim, e agradecer, sim. Né? A Deus por tudo isso. De alguma forma deve ter algum sentido tudo isso. Outra coisa, Cris, que eu acho que, complementando nisso. isso que você está falando, eu acho que uma coisa também que vai ficar é essa preocupação com o outro, né, que acho que despertou na gente agora, né, e vai permanecer, porque a gente olhava, todo mundo, a maioria olhava muito para o seu próprio umbigo, né? Sim. Então, hoje, a gente se preocupa com pessoas que não têm comida para pôr na mesa, tá? Pessoas numa classe social mais sacrificada que trabalhavam num dia para comer no dia seguinte. E, geralmente, essas pessoas são famílias mais numerosas. Então, por que não a gente doar um pouco do que a gente tem, né?